Oiê, eu sou a Iris, eu sou doula e hoje eu vim contar o meu relato de parto domiciliar aqui no canal Papo de Mãe. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo, encaminha para outras pessoas que têm curiosidade de saber como funciona um parto domiciliar, que hoje eu vou contar para vocês a minha história. Como no outro vídeo, quem já assistiu, quem não assistiu, corre ver, que é o relato de parto do meu primeiro filho. Foi um parto hospitalar, cheio de violência obstétrica e intervenção. Devido a tudo isso, eu resolvi ter um parto domiciliar na minha próxima gestação. Um ano após o meu filho nascer no hospital, a gente engravidou de novo e dessa vez eu queria que fosse diferente. Fosse um parto domiciliar, respeitoso, com doula, com tudo que eu tinha direito, para que fosse um momento especial na vida da minha família. Então, contratamos uma equipe, né? Lembrando que para o parto domiciliar não vem um médico, vem enfermeira obstétrica, que vai acompanhar todo o trabalho de parto, toda a evolução, monitorização do bebê. É tudo muito bem feito. Então, para quem tem preconceito com parto domiciliar, eu posso dizer com todas as letras que é seguro, desde que seja um parto domiciliar planejado, com equipe. Então, tem que ser uma gravidez de baixo risco, não pode ter nenhum tipo de intercorrência. Então, assim, é a equipe que vai ver se é possível ou não ter esse parto domiciliar. Então, tudo começou numa madrugada do dia 16 de dezembro de 2021. Comecei com as primeiras contrações às 3 horas da manhã. Elas já vieram bem próximas umas das outras, a cada 5 minutos, bem efetiva, duração de mais de 1 minuto e bem dolorida. Então, eu já sabia naquele momento que era ali. Eu estava de 39 semanas e 3 dias e no dia anterior tinha tido relação sexual com meu marido, que é uma coisa que ajuda a entrar em trabalho de parto. Não foi nesse sentido que a gente teve, né? Não foi para isso, mas eu acredito muito que foi o que desencadeou ali o trabalho de parto. Então, às 3 horas da manhã começou, eu mandei mensagem para a equipe, elas foram ver em torno das 6 horas da manhã. Eu já estava com bastante dor, as contrações ainda a cada 5 minutos. E eu sabia que estava acontecendo, né? Que era ali. Eu não costumo ter pródromos, não costumo ter nenhum sinal antes do trabalho de parto. O único sinal que eu tive foi 2 dias antes. Tive muita diarreia. E diarreia é um sinal de trabalho de parto. Foi o único sinal que eu tive antes do Mateus nascer. E aí a equipe chegou 6 horas, 6 e pouquinho da manhã, 7 horas ali. Fez avaliação com toque vaginal, mas eles não me falaram quantos centímetros estava. Então, para mim, foi uma curiosidade. Mas depois, né, fiquei sabendo que eu já estava com 5 centímetros de dilatação. Ali começamos os exercícios, a doula chegou também logo depois, e a gente. Bom que era assim, era na minha casa, então eu podia ficar com o meu outro filho, podia ficar onde eu quisesse, ia pro chuveiro, alternava, ia pro quarto, né? Minha mãe veio para casa para ficar com meu filho mais velho, para eu poder ali me dedicar ao trabalho de parto. Meu marido estava trabalhando, porque como nós somos autônomos, não tinha como ele não ir, né? O trabalho depende dele. Então, ali próximo das 11 horas da manhã, foi feita uma nova avaliação e eu já estava com 10 centímetros. Foi tudo muito rápido, né? Eu imaginava que seria assim, porque era o segundo filho. Aqui, ó, o Dom Dart. Olha lá, meu bem. Oi. Eu já imaginava que seria rápido, porque era o meu segundo parto normal. Mas a frustração chegou logo em seguida, porque o Theo, com 20 minutos de expulsivo, ele havia nascido. Então, eu criei na expectativa de que depois dos 10 centímetros o Mateu também ia nascer em pouquíssimo tempo. E começaram os puxos involuntários muito fortes. Deu meio-dia, deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3 horas, 4 horas e nada, e nada. Eu já estava desesperada, querendo que tirasse ele a todo custo. As contrações não estavam mais tão doloridas, então estava suportável, mas estavam muito próximas umas das outras e era o puxo, então estava me deixando cansada. Eu ia pro chuveiro, voltava a fazer exercício, nada resolvia, nada resolvia. Esse menino não nascia por nada. E aí
fui entendendo a questão emocional, que durante toda a gestação eu falava que meu filho não podia nascer. Por quê? Descobri a gravidez dele durante a construção da nossa casa. Então, pensar em um parto domiciliar sem um domicílio, pra mim, era um pesadelo. Então, você falava, filho, não pode nascer antes da casa ficar pronta. E, no fim das contas, acabou dando certo. Ela não ficou 100% pronta, mas a gente já tava morando nela. E o Theo, como ele rompeu a bolsa com 36 semanas e pro parto domiciliar o bebê precisa estar a termo, acima de 38 semanas, não podia se repetir também. Então eu passei a gestação toda dizendo, filho, não pode nascer, espera, não pode nascer. E aí quando chegou a hora, ele não queria nascer. A questão fisiológica, ele estava numa posição desfavorável para o nascimento. Normalmente os bebês ficam com as costas coladas na barriga da mãe e ele estava ao contrário, ele estava barriga com barriga. E essa posição costuma ser um pouco mais difícil para o nascimento. Então eu já comecei a ficar desesperada, pensando, esse menino não vai nascer nunca, o que está acontecendo? E a equipe não falava nada, só via uma coxando aqui, outra coxando de lá, e eu desesperada. Então, deu 5 horas, deu 6 horas, nada. De repente, não se sabe como. Na verdade, sabemos como. A gente fez um exercício das Três Marias, que é aquela inversão inclinada para frente, que foi a última tentativa, na esperança de ele voltar um pouco para ir poder avançar, porque ele não estava numa posição favorável, né? Como eu expliquei. Então, 6 horas, ele milagrosamente desceu e elas falaram, vai nascer. Então, foi quando meu marido chegou em casa do trabalho, ele subiu, né, porque a gente mora num sobrado. Minha mãe, meu filho mais velho, e foi maravilhoso, assim, ele nasceu às 6h37 da tarde, num parto domiciliar, extremamente natural, sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de violência. No seio familiar, né, o meu filho assistiu meu filho nascendo, né, o irmão nascendo, na minha cama, no meu quarto, com todas as minhas coisas. Foi, assim, uma experiência extraordinária. E aí, depois disso, eu quis ser doula, estudei e hoje acompanho partos, tentando com que as mulheres passam ou sintam pelo menos um pouquinho da humanização que eu senti, um pouquinho da experiência que eu tive, porque apesar de ter um expulsivo de 7 horas, um expulsivo prolongado, eu não me arrependo. Foi uma experiência incrível. Teve a parte emocional, teve a parte fisiológica e eu só espero uma próxima gestação, um próximo filho para poder viver essa experiência de novo, porque foi incrível, foi maravilhosa. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que deseja ter um parto domiciliar e às vezes tem medo. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, eu respondo. E vou colocar o arroba do meu Instagram, lá tem um pouquinho das fotos desse momento, um pouquinho mais de detalhes, né, de como foi esse parto. E quem tiver mais alguma dúvida também pode me falar. A equipe é daqui da região, né? Eu sou de Arapongas, a equipe é de Rolândia, mas tem equipe em Londrina, tem equipe em Maringá. E é mais barato que uma cesárea. Então, assim, não é o fim do mundo. É algo extraordinário. Realmente eu indico para todo mundo que tem essa confiança, esse desejo, que vale muito a pena. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve. Se você não curtiu, já curte esse vídeo. E até o próximo vídeo.